Bom dia e bem-vindo para um novo episódio de Cartoon Horror Show. Neste vídeo, vamos descobrir histórias assustadoras que ocorreram no OnlyFans, uma plataforma online de compartilhamento de fotos e vídeos. Não é incomum que coisas terríveis aconteçam neste site. É isso que vamos descobrir neste episódio. Inscreva-se se você é novata no canal. Dito isto, acomode-se confortavelmente, apague as luzes e verifique se suas portas estão bem fechadas. Vamos lá! No verão passado, eu era um estudante sem grana. Meus pais me ajudaram a pagar meus estudos, mas minha universidade ficava em uma área urbana e sofisticada. Apesar da maioria das despesas escolares serem cobertas, eu ainda tinha dificuldade com os custos de vida. Comida, roupas e serviços públicos eram muito caros. Trabalhava muitas horas como barista em um café local, o que prejudicava meus estudos. Eu sou especializada em biotecnologia, um campo de estudo muito difícil e competitivo na minha escola. As aulas que eu frequentava eram extremamente difíceis e tomavam muito do meu tempo. Às vezes, eu passava noites em claro para conciliar meus estudos, aulas e trabalho. Mas alguém tinha que pagar as assinaturas de ônibus e de supermercado. Eu não queria sacrificar minhas notas e futuras oportunidades de carreira só porque precisava de dinheiro agora. O pior é que eu quase não tinha vida própria. Com as provas finais e os exames se aproximando, sair com amigos ou me divertir não era uma opção viável no momento. Eu precisava ganhar dinheiro rápido, com algo que pudesse fazer no conforto do meu dormitório. Considerei trabalhos online, mas nenhum parecia legítimo. A maioria requeria pouco tempo, mas claramente rendia pouco dinheiro. Perguntei a uma colega mais velha e ela sugeriu várias coisas. No início, pensamos em encontrar um papa-gatô. Mas isso às vezes exigia encontrar esses velhos assustadores pessoalmente, dos quais eu não era muito fã. Minha amiga sugeriu vender fotos minhas mais reveladoras online. Ela afirmou que ela e muitos conhecidos já fizeram isso várias vezes. E que nem era necessário mostrar o rosto ou uma grande parte do corpo. Pessoas pagam valores absurdos por fotos minimamente obscenas. E como minha colega de quarto se mudou com o namorado, pensei que talvez fosse minha melhor solução. Eu tinha esse quarto só para mim, e não havia mal em fazer isso naquele momento. Eu me inscrevi imediatamente como criadora no OnlyFans, que parece ser o site mais confiável e popular desse tipo. Eles também aparentam ser os mais seguros e liberais quanto aos lucros que os criadores podem reter. Mesmo assim, a maioria das garotas do meu campus tem isso na bio do Instagram. Então pensei que não faria mal tentar, já que eu não tinha muitas outras opções. No fim das contas, foi bem mais fácil começar do que eu imaginava. Como uma jovem mulher, eu considerava meu corpo decente. Eu economizei para comprar uma lâmpada circular barata, mas eficaz na Amazon, e meu smartphone tinha uma câmera bastante boa. Enfim, comecei tirando uma foto de perfil. Não se via nada acima do meu queixo, era eu, posando ou fofa, apenas com minhas roupas íntimas. Comprei uma promoção no Twitter de uma página importante para meus únicos fãs, e parecia funcionar. Eu já tinha alguns seguidores e fãs. Não estava no top 10, mas meus investimentos iniciais em iluminação e promoção foram reembolsados em poucos dias. Eu até tirei a semana seguinte de folga do trabalho, acabei tirando férias na semana seguinte. Eu queria estudar para as provas de meio de período. Nesse ponto, os fãs do OnlyFans pareciam estar pagando bem as contas. Meu público era composto por homens de diferentes idades. Mas um dia, ao enviar mensagens para fãs, notei uma solicitação de mensagem direta com um valor de pagamento excepcionalmente alto. Claro, muitos desses caras tinham suas próprias inclinações estranhas e estavam dispostos a pagar uma quantia surpreendente, apenas para ver meus pés às vezes. Mas isso era ainda mais estranho. Recebi uma mensagem direta de alguém cujo nome de usuário era John Doe. E ele estava disposto a pagar $100 apenas por uma foto minha, sorrindo. No início, achei que ele tivesse acrescentado um zero extra por engano. Enviei uma mensagem para ele para confirmar que enviaria o pedido com o valor correto. Mas esse homem falava sério, ele queria pagar $100 por uma foto minha sorrindo. Tirei uma selfie na hora e enviei para ele. Ele pagou o valor total e continuamos a trocar mensagens. Ele pediu um vídeo do meu corpo inteiro, no final fiz, e ele pagou uns $50. Ele pediu uma foto das minhas mãos e eu enviei.
Depois de pagar quantias incomumente altas por fotos bastante estranhas, ele começou a fazer perguntas bastante profundas e estranhas. Ele começou com coisas como: qual é a sua idade? E você é solteira? Depois passou para coisas muito mais assustadoras, como quantos parceiros você teve no passado. Você vive com sua família? Você vive sozinha? Você é sexualmente ativa? Fiquei muito assustado, mas não quis ser rude com o homem. Afinal, ele dá gorjetas bem generosas. Mas no final, o homem começou a perguntar quais DSTs ele tinha. Naquele instante, apenas deixei o chat. Segui minha noite e dormi sem pensar muito no assunto. Há muitas pessoas estranhas online. E esse homem poderia ter sido um deles. No dia seguinte, eu acabara de voltar da aula. O ônibus estava um pouco atrasado e eu também. Abri meu laptop para começar meu trabalho noturno se quiser. Notei que meus únicos fãs tinham uma série de mensagens não lidas de John Doe, o mesmo louco da noite passada. Inicialmente hesitei, mas acabei abrindo-as. Era uma série de mensagens maníacas e loucas. No começo, ele pagava muito só para falar comigo, depois se tornava agressivo e ameaçador. Ele ameaçava me encontrar e atacar, só porque eu o ignorava. Finalmente, eu tive o suficiente. Denunciei esse homem para o OnlyFans e o bloqueei. Nenhum dinheiro merecia sua atenção. E acabei terminando tudo. Não tive mais notícias de John Doe depois disso. Tudo ocorreu muito normalmente. Até uma tarde, 16 horas, eu estava em casa. Eu estava na cozinha e precisava de ar fresco. Então eu saí para minha varanda para tomar algumas respirações profundas. Mas ao observar a vista, notei um vizinho em sua varanda. Não era tão estranho, mas notei que ele olhava fixamente para o meu prédio. Um homem idoso me olhava de forma intensa e ansiosa. Eu acenei para ele como um gesto amigável, mas não recebi nenhuma resposta. Achei estranho, mas as coisas ficaram ainda mais esquisitas. O homem tirou um par de binóculos e começou a me observar. Depois, ele começou a varrer meu prédio de cima a baixo com seus binóculos. Eu estava extremamente perturbada com isso. Era como se ele estivesse procurando alguém. Poderia ser eu? Por que esse homem estaria me espionando? Eu voltei para dentro e tentei me livrar disso. Foi então que eu entendi John Doe da noite passada. Poderia ser o homem que está me deixando essa mensagem? Será que esse homem assustador do OnlyFans poderia estar vivendo bem em frente à minha casa? Sem tempo a perder, denunciei imediatamente o homem para o meu prédio. O serviço de segurança do meu prédio me informou que falaram com um homem, mas não encontraram provas suficientes, que eles estavam fazendo algo errado. Eles tentaram falar com a polícia, mas desistiram porque não havia nada para relatar. Fiquei muito irritada com tudo isso, mas nunca mais vi o homem me encarando, então pensei que ele tinha entendido a mensagem. Mas um dia, eu voltava a pé da mercearia após uma corrida. Eu estava a poucas ruas do meu prédio à meia-noite. Começava a escurecer, mas havia postes de luz e meu prédio ficava em um bairro agradável. No fundo, eu sabia que era uma decisão estúpida a tomar, pois eu era jovem. Mas caramba, eu só queria comer um pouco. Eu estava andando e me senti observada. Senti que havia um par de olhos me observando fixamente enquanto eu caminhava pela rua. As escadas do meu prédio estavam a poucos quarteirões dali. Quanto mais assustada eu ficava, mais a distância parecia aumentar. Eu olhei fixamente para o meu ambiente e notei o velho do outro lado da rua, com os olhos fixos em mim. Era inacreditável, o homem havia retornado. Comecei a tentar andar um pouco mais rápido e ouvi passos atrás de mim. Quanto mais eu acelerava meus passos, mais o velho homem também acelerava os dele. Naquele momento, era uma corrida de caminhada rápida entre o velho homem e eu. Eu não era o corredor mais veloz do mundo, mas era bem mais jovem que o homem. Com um pouco de sorte, eu conseguiria despistá-lo. Corri rapidamente para um canto da rua e esperei lá. Eu me escondi atrás de um ponto de ônibus para salvar minha vida. Eu sabia que precisava ir direto para a polícia desta vez, mas primeiro tinha que ir para o meu apartamento ou me colocar em segurança. Quem sabia o que esse homem iria fazer comigo? Especialmente considerando que foi ele quem deixou essas mensagens insanas no OnlyFans. Para minha surpresa, um jovem me notou e perguntou: "Você está bem, senhora?" O homem tinha mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais. Ele vestia roupas casuais e era bem atraente. "Sim, é só que..." O homem que o segue o interrompeu. Eu disse que não sei o que fazer, pois temo que ele saia e me encontre. "Não se preocupe, posso te acompanhar até seu apartamento se isso te tranquilizar", disse ele. No começo fiquei um pouco perdida, mas aceitei a oferta. Naquele momento, temi por minha vida, e qualquer ajuda que pudesse conseguir era válida.
O homem parecia um cavalheiro e queria me acompanhar até meu prédio. Conversamos sobre nossas vidas enquanto caminhávamos, mas ele não compartilhou muito sobre a dele. Jay parecia ser um jovem realmente legal. Mas ao chegarmos ao meu prédio, uma velha van incomum estava na entrada. Não sabia o que esse novo veículo fazia no nosso bairro naquela hora. Mas me concentrei para chegar à minha porta. Mas então ouvi gritos atrás de mim. Espere, espere! Era o velho de antes correndo atrás de mim, tentando chamar minha atenção. Mas antes que eu pudesse reagir ou compreender a situação, Jay me agarrou pelos ombros e me jogou na van, que estava estranhamente posicionada. Eu nem tive tempo de gritar ou reagir. Ele bateu a porta e arrancou com o carro. Eu gritei por ajuda e tentei sair da van, mas a parte de trás não tinha janela nem acesso ao banco da frente. Tudo estava fechado com painéis de madeira. Eu não podia acreditar. Jay John Doe Jay era quem estava me seguindo. Mas o que isso significava para o velho homem? A parada brusca da van interrompeu meus pensamentos. Jay rapidamente abriu a porta traseira. O olhar em seus olhos era totalmente distinto daquele que recebi quando ele me levou para casa. Ele tinha uma expressão louca no rosto, parecendo uma pessoa totalmente diferente. Ele me puxou para fora da van, depois de ter colado fita na minha boca e vendado meus olhos. Jay era bastante alto e eu não sou exatamente a pessoa mais forte do mundo, então eu nem consegui resistir. Ele me arrastou para dentro de um prédio. Eu não sabia onde estava. Entrei em pânico quando ele me deixou no que parecia ser um porão. Ele começou a me dizer todas as coisas horríveis que faria e como. Eu não deveria tê-lo ignorado no OnlyFans. Ele partiu e eu fiquei sentada lá por alguns minutos que pareceram horas. Eu havia perdido toda a esperança. Era assim que minha vida terminaria, com ela passando diante dos meus olhos. E de repente eu ouvi sirenes lá fora. Será que era realmente a polícia? Ou apenas uma ambulância ou caminhão de bombeiros passando? Logo, eu ouvi gritos altos e batidas na porta da frente, seguidos de um mandado de busca da polícia. Saia com as mãos acima da cabeça. Houve uma longa pausa intensa, seguida de uma nova agitação, após vários minutos de barulho e novos gritos no andar de cima. Removeram minha venda e a fita adesiva da boca. Era um oficial. Fui levado à delegacia e questionado sobre Jay. Eu expliquei a eles toda a situação do OnlyFans e mostrei capturas de tela. O homem, que tinha problemas psicológicos, havia sido liberado do asilo. Perguntei à polícia como me encontraram e eles explicaram tudo. O velho homem que eu suspeitava, na verdade, estava tentando me ajudar. De acordo com a polícia, Jay rastreou meu endereço protocolo de internet pelo OnlyFans e descobriu meu local de residência. Ele mora perto de mim e câmeras de segurança mostram Jay indo ao meu apartamento e analisando o caminho que faço para casa. Da mesma van, o velho estava observando com binóculos. Ele queria saber por que havia um novo veículo no bairro e o que ele fazia perto do meu prédio. Ele estava me seguindo naquele dia para garantir que eu chegasse em casa em segurança. Ele estava extremamente desconfiado de Jay naquele van, pensando que iria me fazer algo, mas quando descobriu, já era tarde demais. Foi o velho que filmou o número da placa do van e denunciou a polícia. A polícia rapidamente utilizou câmeras de trânsito e gravações para rastrear o destino da van. Ao chegar em casa, expliquei aos meus amigos o ocorrido. Eu apaguei minha conta do OnlyFans logo em seguida. Voltei rapidamente para trabalhar no meu café e tentei retomar minha vida normal. Há cerca de um ano, o velho se mudou para um centro de cuidados para idosos nas proximidades. Embora raramente tenhamos contato, nunca mencionamos Jay ou o incidente. Meu nome é Jack, mas a história de terror que vou contar aconteceu com uma amiga próxima, não comigo. O nome dela é Cecília. Para contextualizar, sou um homem de 20 anos. Nos conhecemos na reunião de integração após o primeiro dia de faculdade. Eu era bastante nova na região. Eu estava animada por me mudar para outra cidade e começar a universidade, dos meus sonhos de alcançar a melhor educação e um bom diploma na minha área. Eu tinha acabado de me mudar e todos os meus amigos estavam na minha cidade natal. Decidi fazer amizade com essa bela mulher de rosto amigável e cumprimentá-la. Cecília era linda e provavelmente uma das pessoas mais gentis que eu já conheci. Ela tinha grandes e belos olhos azuis e uma pele glamourosa. Ela realmente se destacava na multidão, brilhando como um anjo para mim. Eu sabia que ela era alguém especial, quero dizer, era por isso que ela se destacava tanto e por isso que me aproximei dela. Algo nela, quando a conheci pela primeira vez, me indicou que iríamos compartilhar muitos momentos incríveis.
Na vida eu sabia que ela era alguém especial apenas ao encontrá-la. Então, quando me aproximei dela e a cumprimentei, foi um prazer. Acontece que ela era nova e também bastante solitária. Ela veio de outro estado também buscando um novo amigo. Como tínhamos as mesmas intenções, convidei-a para um café naquele dia. Após isso, fui conversar com os demais alunos do primeiro ano na reunião. Naquele dia, conheci muitos amigos que mantenho contato até hoje. A partir daquele dia, meu relacionamento com Cecília decolou. Nós nos sentamos juntos durante as aulas, almoçamos juntos, trocávamos mensagens quase diariamente e fazíamos fofocas leves sobre nossos colegas de classe. Éramos de fato os melhores amigos do mundo. Infelizmente, as coisas pioraram depois disso. Tive a sorte de ter pais que me apoiaram financeiramente em toda a minha jornada. Eu podia facilmente alugar um apartamento e comprar tudo o necessário para a vida de estudante. Cecília não tinha apoio financeiro e precisou se virar sozinha. Ela conseguiu um trabalho cansativo no McDonald's, com horas extensas e exaustivas. Isso começou a prejudicar seus estudos e dificultava sua concentração. Isso realmente não era adequado para ela. Então ela começou a procurar pequenos trabalhos secundários online. Ela me pediu conselhos, mas eu não sabia o que dizer. Para isso, nunca havia trabalhado na vida. O que eu poderia ter dito a ela? Certa vez, Cecília descobriu o OnlyFans, um site novo e popular. Eu não sabia muito sobre o site. Era conhecido por seu conteúdo adulto e quase todos os streamers do Twitch ou as garotas do Instagram o tinham em sua bio. Um dia, ela me explicou a natureza do site pelo FaceTime. Ela explicou que poderia ganhar centenas ou milhares de dólares apenas posando seminua online. A sede dos homens era tanta que gastavam dinheiro com esse tipo de coisa. Ela afirmou que poderia ser financeiramente independente sem trabalhar. Ela podia ganhar centenas, sem mostrar as partes mais íntimas do seu corpo, graças aos fetichistas interessados apenas em ver suas mãos ou pés. Ela ficou impressionada com o dinheiro fácil e ansiosa para criar sua conta no OnlyFans. Eu a avisei que era uma má ideia. No começo, parecia um trabalho extra dos sonhos e dinheiro fácil, mas era bom demais para ser real. Eu a alertei que mostrar seu rosto e corpo online para estranhos poderia ser perigoso. É difícil conhecer as reais intenções de alguém através de uma tela. Ela pareceu ignorar minhas preocupações. Ela achava que era uma saída fácil para seu problema, não se importando realmente em exibir seu corpo online. Se houvesse uma recompensa em dinheiro, eu não acreditaria. Ela estava extremamente desesperada. Discutimos brevemente e deixei que ela fizesse. Percebi que não conseguiria fazê-la mudar de ideia, então desisti. Ela criou sua conta e logo começou a postar fotos. Depois de um tempo, ela me disse que essa foi a melhor decisão da vida dela. Ela me disse que ganhava 3 vezes mais do que no McDonald's, com pouco esforço. Ela podia se concentrar na escola e agora tinha tempo livre. Fiquei muito desconfortável quando ela me contou que alguns homens pagaram milhares de dólares por fotos dela nua. Expliquei a ela novamente que tudo isso se voltaria contra ela. Quando um psicopata a contatasse, mas ela ignorou meus conselhos, como de costume, isso me incomodou. No meu ponto de vista, seu corpo deve ser reservado para a pessoa que você ama, que se importa com você e que está ao seu lado. Mas no final, era o corpo e a vida dela. Na verdade, isso não era da minha conta de forma alguma. Nas semanas seguintes, tudo parecia normal, mas um dia, algo horrível ocorreu. Geralmente nos encontrávamos de manhã antes das aulas, mas ela faltou. Foi estranho. Eu verifiquei meu telefone e ela não tinha me avisado. Isso foi ainda mais estranho. Normalmente, ela sempre me manda mensagem de texto. Fiquei surpresa, mas decidi continuar meu dia normalmente, sem dar muita atenção ao ocorrido. O dia passou e eu ainda não a vi. Ela não se juntou a mim no almoço e não se sentou ao meu lado na aula. Quando eu verifiquei meu telefone naquela noite, notei que ela nem mesmo esteve online desde ontem. 2 dias se passaram e eu comecei a receber ligações da família dela e de amigos próximos. Eles queriam saber onde ela poderia estar. Ela havia literalmente desaparecido da face da terra. Sua mãe acabou ligando para a polícia para relatar seu desaparecimento e as buscas começaram. Por alguns dias, a polícia perguntou a todos ao seu redor, inclusive eu, onde a tinham visto pela última vez. Mas após alguns dias de buscas adicionais e ainda sem nenhum sinal dela, a polícia pediu aos voluntários para ajudá-los. Eu e vários amigos decidimos participar das buscas. Com lanternas, percorremos a floresta local. Foi exaustivo. Procuramos de cima a baixo e ainda não encontramos nenhum sinal dela ou do corpo dela. Naquele instante, seus pais estavam arrasados.
Eles já choravam, cientes de que as chances de sobrevivência após um desaparecimento assim eram ínfimas. A polícia obteve um mandado para revistar seu apartamento. Mas quando olharam, não havia sinais de violência ou pistas do ocorrido. Nada foi tocado. Eles esperavam briga, pratos quebrados ou desordem, mas não se encaixava. Se ela tivesse sido sequestrada, haveria pistas. Porém, os detetives encontraram o apartamento limpo. A única pista que eles tinham era a página OnlyFans, aberta com suas fotos. Eles cogitaram que poderia ser ação de um seguidor deles. A polícia examinou minuciosamente seu laptop, mas ainda não encontrou nada. Suas mensagens e seguidores não revelaram informações. Nem o melhor investigador deles sabia onde ela estava. Não havia nenhum rastro dela. Se ela ainda vivesse, não haveria suspeito ou testemunha. A polícia e os voluntários continuaram a procurá-la por mais um mês. E eles fizeram tudo o que podiam. Eles distribuíram panfletos e divulgaram nas redes sociais. No entanto, ela não foi encontrada. A polícia arquivou o caso. Sua família e amigos estavam devastados. Eu me considerei sortuda e suspirei aliviada. Meu plano deu certo e fiquei feliz com o resultado. Foi uma boa ideia. Deixei o corpo dele no porão de uma fazenda abandonada, a centenas de quilômetros da cidade. Ninguém me suspeitou, pois eu fazia o papel de vítima. Um bom amigo que só queria o melhor para ela. Aconselhei ela a não usar o OnlyFans, mas ela não me ouviu. Eu não podia deixar mais ninguém ver o corpo dela. Eu detestava a ideia desses velhos assustadores a verem e odiava ver essas fotos online. Elas só podiam ser minhas e somente minhas. Se tivessem ouvido meus conselhos em vez de serem teimosos, elas poderiam ter sobrevivido. Fomos feitos um para o outro e seríamos perfeitos juntos, mas ela apenas me tratou como amigo. Estou perfeitamente bem com o que fiz. Não me arrependo. Deixo claro desde o início que não me considero um herói, de forma alguma. Acredito que minhas ações foram totalmente necessárias e não requeriam validação ou elogio. Qualquer ser humano um pouco decente teria feito a mesma coisa se estivesse no meu lugar. A história ocorreu há meses e ainda está vívida em minha memória. No fim de novembro, meu tédio na quarentena chegou ao auge. Estávamos em casa há quase um ano. Meu condado entrou em seu segundo confinamento total após um novo pico de casos. Sou um jovem e o isolamento despertou certos impulsos em mim. A garota com quem eu estava terminou comigo e minha vida sexual praticamente parou ali. Claro, eu tinha trabalho, um gato para cuidar, tarefas para fazer. Posso afirmar que a maioria de nós fica bastante agitada no isolamento. Uma manhã, enquanto navegava pelas redes sociais, me deparei com uma garota muito atraente. Ela tinha um pouco menos de 8.000 seguidores no Instagram e cerca de 3.000 no Twitter. Ela se chamava Ana e era incrivelmente bonita. Parecia ter um pouco de sucesso online. Após pesquisar nas redes sociais e encontrar a árvore linkada em sua bio, descobri que ela não tinha um OnlyFans. Normalmente, eu não gasto dinheiro com esse tipo de coisa. Há muito material obsceno online gratuitamente. Nunca tinha encontrado uma garota no OnlyFans por quem me apaixonasse logo no primeiro mês de assinatura. Mas Ana era o meu tipo. E acima de tudo, eu estava entediada e animada. Eu pensei que se houvesse um momento para dizer ao diabo e tentar um site como este, era agora. Então eu estava lá, inserindo relutante os dados do meu cartão de crédito. No OnlyFans, a assinatura custava cerca de $10 por mês, sendo $7 para novos assinantes. Não tão ruim se eu for honesta agora. Foi a primeira vez que usei o OnlyFans, mas devo dizer que fiquei satisfeita com o que consegui. Para resumir, havia fotos exclusivas da Ana na primeira página. Gostei de dar uma olhada. Dias depois, eu ainda olhava esporadicamente a página de fãs dele. Afinal, eu tinha pago pelo mês inteiro. De qualquer forma, era bem prazeroso apoiar a Ana financeiramente. A casa dela parecia sempre escura e mal cuidada. O local onde ela morava sugeria que sua situação financeira não era das melhores. Quero dizer, afinal, ela não era a criadora do OnlyFans. Acabei descobrindo a função mensagem direta ou pedido e decidi me envolver. A página exibia uma sala de bate-papo parecida com uma mensagem direta do Instagram. Permitia ao assinante se comunicar diretamente com o criador da página, OnlyFans, e solicitar certos conteúdos e fotos. Uma noite, eu estava ainda mais entediada do que o habitual e sabia que tinha $1 ou $2 para gastar. Então, conectei-me ao meu OnlyFans e abri a função de mensagem direta. Disse olá para Ana e recebi uma resposta alguns minutos depois. Era uma foto dela com 2 dedos um pouco tortos na boca, um gesto fofo de olá.
Não quis pedir que ela me enviasse fotos de imediato. Então, tentei conversar um pouco com ela. Ela desviou quase todas as perguntas sobre sua idade e origem. A única resposta que recebi foi sobre como ela estava. Ela respondeu com um simples super. Foi um pouco vago, mas acabei desistindo da ideia de tentar conhecê-la. Afinal, ela provavelmente tem muitos homens como eu nas suas DMs. Em que eu era especial? Fiz alguns pedidos de fotos e havia alguns dólares para desbloquear. Uma foto sedutora aqui, outra ali. Após trocar algumas fotos, resolvi parar. Mas antes de fechar a aba, decidi rolar a página novamente para apreciar as fotos dessa mulher magnífica que eu paguei. Mas enquanto eu rolava a página, comecei a notar os sinais de flerte que ela fazia com as mãos. Não eram os usuais sinais de paz, era algo familiar. Olhei um pouco mais de perto e por mais tempo, e foi aí que eu entendi. Era a língua de sinais americana. Minha irmã mais nova ficou surda, então minha família e eu aprendemos língua de sinais para nos comunicarmos com ela. Observei os símbolos de mãos que elas faziam. O primeiro era o sinal de P, estranho e lateral. Foi o próximo que eu pensei que era uma tentativa de imitar o ronronar de um gato. Parecia haver um E, seguido de um local onde ela segurava o que se assemelhava a um símbolo 1 acima da cabeça. A última mostrava seus 3 dedos, subindo de maneira sedutora ao longo do braço dela. Os dedos fazem o sinal P. As imagens, nesta ordem, significam ajuda. Eu não podia acreditar. Eu achava que eram apenas símbolos e mãos estranhas, uma forma estranha de flertar ou brincar. Mas na verdade era um pedido de ajuda. O que estava acontecendo? Por que ela me enviou um Save Our Souls ao invés de contatar as autoridades? Respondi de imediato. Ana, o que houve? Precisa de ajuda? E eu via freneticamente. Ela me enviou um vídeo fazendo discretamente o sinal em American Sign Language, que significa, você conhece a linguagem de sinais? Eu respondi com sim e perguntei onde ela estava. Ela me respondeu com um vídeo em que ela estava fazendo o gesto. Eu não sei. Minha mente está acelerando. Aquilo era algum tipo de piada ou brincadeira? Perguntei se ela sabia a cidade ou localidade em que estava. E ela respondeu que não sabia. Liguei imediatamente para a polícia e contei tudo o que aconteceu. Eles identificaram a garota como Leila Ronson. Ela era uma estudante que, de acordo com a universidade, abandonou os estudos por falta de assiduidade. Por meses, ela parecia apenas fazer fãs contra a sua vontade, sob o nome de Ana. A polícia rastreou o protocolo de internet dos vídeos e mensagens usando a Uniform Resource Locator do OnlyFans. Aparentemente, era um complexo imobiliário abastado, a algumas horas de minha casa, no mesmo estado. A polícia dessa região conseguiu localizar a casa e resgatar Leila, além de realizar todas as prisões necessárias. De acordo com os investigadores, Ana foi sequestrada recentemente em sua universidade. Ela foi mantida como refém e forçada a fazer OnlyFans e outros conteúdos online, contra a sua vontade, no porão de uma das casas. O sequestrador pegava todo o dinheiro obtido e repetia o ciclo continuamente. Dias depois, Laila me ligou para agradecer por tê-la ajudado. Ela disse que o sequestrador ameaçou machucá-la ou matá-la se a pegasse pedindo ajuda online. Ele espiava periodicamente do canto do porão para verificar o que ela fazia e garantir que não pedia ajuda. Após o incidente, excluí minha conta OnlyFans e não falei mais com Ana desde então. Eu só queria esquecer aquele site. Essa lembrança não é algo que eu aprecio,